A segunda lei sistêmica é a lei da hierarquia. Essa lei é estabelecida pela ordem de chegada no sistema, pela ordem cronológica de chegada. Então é assim, quem vem primeiro, vem primeiro. Quem vem depois, vem depois. Ponto final, né? Então não existe isso de, eu vim primeiro, mas... Não. Se os meus pais chegaram primeiro do que eu, filho, eles são grandes e eu sou pequeno. Nada vai mudar isso. Então, os meus pais são grandes, os meus avós são grandes, meus bisavós, toda a minha ancestralidade é e sempre será grande. Sempre terá precedência sobre mim e sobre quem veio depois de mim, meus filhos, meus netos e por aí vai. Assim como eu, se me torno pai, vou ser grande perante os meus filhos e subsequente, né? Então, a ordem, ela é importante, porque quando eu sei o meu lugar certo, e principalmente se eu respeito o meu lugar certo, eu tenho mais força na vida. Guilherme, e o que é isso de ter precedência? Por que a precedência é tão importante, né? Então, quem chega primeiro tem precedência, e a precedência é importante pela força. Quem chega antes, quem vem primeiro, tem mais força do que quem vem depois. E não raras vezes, se não todas as vezes, quem chegou primeiro, quem veio antes, passou por muito mais dificuldade do que quem chegou depois, né? Então, vamos só pegar pelo ponto de vista tecnológico. Como deve ter sido para os nossos pais viver sem a tecnologia que a gente tem hoje? Por exemplo, você está assistindo esse curso, né? Talvez do seu celular, do seu smartphone. Isso há 10 anos atrás era impensável, 15 anos atrás era impensável. Há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, era talvez nem na ficção científica, ou só na ficção científica, olha lá. 50 anos atrás, 80 anos atrás, inconcebível. Então, como será que os nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, como deve ter sido difícil para eles sobreviver e chegar até aqui sem a tecnologia? Mas eles conseguiram, né? Então, para nós que viemos depois, é muito mais fácil. E quem chega depois tem o quê? Quem chega depois tem prioridade. Então, nós filhos, depois os netos e por aí vai, nós temos a prioridade por sermos menores. E prioridade pressupõe cuidado. Enquanto precedência é força, prioridade, cuidado. Então, nós sempre que viemos depois, precisaremos ser cuidados. Ou mais na frente, quando nos tornarmos adultos, precisaremos da força. O cuidado é enquanto a gente é criança, né? Adolescente, ou mesmo está enfermo. Mas depois que passa essa fase, aí deixa de ser o cuidado e se transforma na necessidade pela força de quem tem precedência, de quem chegou antes. E essa força, ela não é uma força externa. O cuidado também não é tão externo, especialmente se não é mais criança. Quando é criança, o cuidado é externo também, é interno e externo, né? Mas a força e o cuidado são internos. Principalmente e especialmente a força. Então, eu preciso da força do meu papai, eu preciso da força da minha mamãe, eu preciso da força da minha linhagem masculina, eu preciso da força da minha linhagem feminina para caminhar melhor pela vida. E isso eu só consigo quando eu reconheço a grandeza deles, independente do que aconteceu lá atrás, independente deles terem sido bons ou maus, independente de ter sido fácil ou difícil para eles. O importante é reconhecer e me curvar perante a grandeza deles, para adquirir a força deles para caminhar melhor pela vida, por assim dizer.